Vocês sabem que uma das coisas que levou os criadores da programação neurolinguística a criar esta ferramenta foi, vou botar o óculos que eu vejo melhor vocês. Foi porque eles observaram que tinha alguns profissionais que tinham muito sucesso nas suas áreas de atuação. E outros profissionais da mesma área de atuação não conseguiam o mesmo sucesso. E eles começaram a observar que aqueles profissionais que obtinham sucesso nas suas áreas de atuação, eles tinham uma estrutura mental, e eles observaram também que essa estrutura mental, ela tinha todo um passo a passo de como é que aqueles profissionais conseguiam. Claro que os profissionais de sucesso que eles observaram as mentes, eles nem sabiam o que eles faziam. Eles obtinham resultados positivos. E quando, então, eles perceberam que eles começaram a estudar a estrutura dessas mentes que obtinham sucesso. E eles descobriram uma coisa, eles descobriram que aquele modelo de atuação poderia ser aprendido. E melhor que isso, poderia ser ensinado. E foi aonde começaram, então, a estudar alguns dos profissionais que eles consideraram brilhantes e foram estabelecendo, construindo e identificando a estrutura passo a passo que aquelas mentes obtiveram sucesso. E aí eles descobriram que este também poderia ser um modelo de aprendizagem. Então, nós temos, na criação da PNL, nós temos uma ferramenta maravilhosa para a gente aprender. E qual ferramenta? Chama-se modelagem. A modelagem significa o seguinte, que eu observo o seu jeito de fazer e eu vou aprender não porque você me ensina, mas porque eu me torno uma observadora de como você faz. E eu vou aprendendo com você a partir do como você faz. Nós sabemos que tem muitas biografias escritas, né? Então, por exemplo, se eu tenho um profissional que já faz aquilo que eu quero me tornar um dia, se ele já faz bem feito isto que eu quero um dia fazer, eu posso ler a biografia dele, porque eu vou aprender como ele pensava, como ele fazia, o que ele estudava, quais eram os pensamentos, as crenças, tudo que ele fazia, eu posso fazer igual. E aí eu vou aprender o caminho que essa pessoa trilhou para chegar naquele sucesso. Então, a modelagem foi a ferramenta utilizada para os criadores da programação neurolinguística criarem essa ferramenta tão poderosa que mostra para a gente a estrutura mental de como a gente ter sucesso. Vocês sabem que, se a gente também quiser aprender a não ter sucesso, a gente também pode, porque a mente do fracasso, ela também pode ser aprendida e pode ser ensinada, não é? Mas o que a gente não sabe é que nós podemos fazer a modelagem não apenas de outra pessoa que obtém sucesso, mas de nós mesmos. Porque se nós pensamos que nós não conseguimos sucesso, por exemplo, vamos imaginar que você tem muito sucesso num determinado relacionamento, mas com outra pessoa você é um fracasso, aquele relacionamento é um fracasso. Quem já experimentou isso? Só faz isso para eu saber, porque eu acho que difícil é saber quem não tem, né? Então, até hoje, a gente estava fazendo um trabalho agora de tarde também, e a gente foi ensinar esse modelo de aprendizagem para as pessoas, porque o nosso foco do tema era a saúde, tá? É o nosso trabalho de curadoria. E nós fomos ensinar como que a gente pode obter o mesmo sucesso que a gente obtém em outras áreas, dentro da área, especificamente hoje à tarde, foi de recuperar a saúde, né? Então, é tão interessante que quando a gente se pergunta
Quando a gente pergunta, por exemplo, vamos dizer que eu tenha muito sucesso no relacionamento com os meus filhos, mas no relacionamento com a minha mãe ou com a minha irmã é um fracasso. Então, aqui com os meus filhos, eu faço uma pergunta. E esta primeira pergunta é assim: qual é o meu objetivo quando eu estou me relacionando com os meus filhos? Com os meus filhos, por exemplo, eu tenho a intenção de que eles se sintam amados, né? Mas com aquela pessoa que você não obtém sucesso, você fala: qual é o meu objetivo aqui? Talvez o seu objetivo aqui é que você se sinta amada, que a outra pessoa demonstre amor por você. Ou o outro objetivo que você pode ter aqui é: aqui com esta pessoa que eu não obtenho sucesso no relacionamento, é porque, vamos dizer, eu quero que este relacionamento dê certo. Então, o objetivo de um e o objetivo do outro já são totalmente diferentes, tá? A outra pergunta poderosa que nós fazemos é assim: quando não está dando certo aqui neste relacionamento que você já tem sucesso, quando não está dando certo, o que você faz? Aqui você já tem uma resposta bem pontual e que essa resposta ela já te dá o norte de por que você tem sucesso aqui. Aí lá no outro relacionamento, onde você não obtém o mesmo resultado, você pergunta: quando eu não estou conseguindo um bom resultado aqui, o que eu faço? Se você fizer essa pergunta, essa mesma pergunta, para o relacionamento de sucesso e para o relacionamento de não sucesso, você vai observar que a sua estratégia para conseguir o objetivo no relacionamento de sucesso é totalmente diferente da estratégia que você usa para conseguir o relacionamento, para conseguir o bom resultado aqui é totalmente diferente. Você aqui, de sucesso, você faz de um jeito e lá você faz de outro. E a outra pergunta é: o que eu faço quando eu estou obtendo sucesso aqui? Por exemplo, vamos dizer que aqui no relacionamento eu elogio, eu faço eu dou um feedback positivo. Aqui no relacionamento que eu não tenho sucesso, o que eu faço quando eu estou obtendo o bom resultado? Eu fico calado e acho que a pessoa só tem a obrigação de fazer aquilo. Então, aqui a gente já vai observando nesta ferramenta a grande diferença que existe quando a gente obtém sucesso numa sucesso na outra. Então, aqui a ideia é que a gente modele o tanto que nós temos de sucesso, como nós fazemos, desde o objetivo até o que nós fazemos quando não estamos conseguindo, ou o que nós fazemos quando estamos conseguindo, na área de bom resultado e na área de não bom resultado. E isto é maravilhoso, porque aí a gente aprende que aquele sucesso que a gente poderia aprender do outro, de outra pessoa, a gente não precisa ir longe. O conhecimento de como fazer já está dentro de nós. E quando nós modelamos a nossa própria forma de agir, a gente já sabe como fazer, porque lá a gente sabia e a gente obtém o resultado. Então, é diferente de a gente obter o resultado a partir de uma modelagem de outra pessoa. Funciona de outra pessoa? Muito, 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 muito. Mas funciona ainda mais quando você descobre que você já consegue ter um bom resultado. Isso porque você conseguiu no mesma área, mas você poderia conseguir essa modelagem, esse aprendizado de você mesmo em áreas completamente diferentes. Por exemplo, você poderia dizer: por que no trabalho eu tenho tanto sucesso e em casa eu não tenho? Por que no lazer eu consigo ser tão feliz e ficar tão relaxada e na minha casa eu não consigo? E aí a gente vai aprendendo com essas 3 perguntinhas poderosas a modelar como é que nós fazemos lá e como é que nós podemos fazer aqui. E a gente aprende um pouquinho mais sobre como a nossa mente funciona na área de sucesso e na área do não sucesso. Então, aprendemos aqui um pouquinho sobre a modelagem, mas eu vou falar outra coisa sobre a programação neurolinguística.
A programação neurolinguística, ela também iniciou porque os criadores da programação neurolinguística, na década de 70, eles começaram a observar que tinham crenças que limitam a vida das pessoas, que tem crenças que limitam a vida das pessoas. E que tem crenças que potencializam a vida das pessoas, que trazem a elas mais bons resultados, melhores resultados, né? Então, eles perceberam que as crenças que quase sempre orientam as nossas atitudes, as nossas ações, essas crenças, elas atuam sobre nós de uma forma inconsciente. E quase sempre essas crenças, elas atuam de forma inconsciente, e não é que a gente não sabe que elas atuam, a gente nem sabe que elas existem. Então, uma das formas de minimizar a atuação de uma crença sobre nós é a gente tomar conhecimento sobre elas. Porém, eles descobriram que tem outras crenças, que se um dia a gente vier a tomar esta crença como nossa, que esta crença, ela vai mudar a nossa vida. Então, tem algumas crenças que poderiam mudar a nossa vida se nós realmente tornássemos essa crença algo nosso. Eles chamaram de pressuposto as crenças que a gente ainda não faz parte do nosso conjunto de crenças. Ou seja, pressupostos são as crenças que nós podemos vir a adquirir. Então, qual que seria uma crença que, se você viesse a adquirir, esta crença poderia mudar a sua vida? Então, eu até separei umas crenças aqui sobre capacidade. Então, por exemplo, uma das crenças, um dos pressupostos que eles descobriram que pode mudar a vida, a nossa vida com relação à nossa capacidade é: se uma pessoa aprende uma coisa, todas as outras pessoas podem aprender. Então, esse é um pressuposto que, se a gente deixar que ele oriente a nossa vida, nós nunca vamos nos paralisar diante de algo novo, diante de um aprendizado que a gente ainda não domina. Porque um aprendizado, para ele se tornar disponível inconscientemente para a gente tem que repetir acima de 1000 horas. Então, às vezes, uma pessoa, ela desiste de algo quando ela está no nível da repetição. O aprendizado na nossa vida, ele passa por 4 etapas. A primeira etapa é: eu não sei o que eu não sei. Por exemplo, eu hoje, se eu for... Eu não sei que não sei, eu não sei o que eu teria que aprender para ser um astronauta, por exemplo. Eu não sei que não sei. Então, é um aprendizado que ainda não está disponível para mim. É a incompetência inconsciente. Depois de um determinado tempo, esse aprendizado passa a se tornar, para mim, um aprendizado que eu sei que não sei, que é a incompetência consciente. E depois, no terceiro nível, esse aprendizado, eu já sei ele, mas ele ainda, puxa vida, às vezes eu erro, às vezes eu preciso repetir, às vezes eu percebo antes de errar, às vezes eu percebo depois que eu errei. Esse é o terceiro nível do aprendizado, que é a competência consciente. Então, na competência consciente é quando nós desistimos de uma aprendizagem, de um aprendizado, de qualquer informação que você qualquer informação que você ainda não consegue fazer inconscientemente, significa que este aprendizado ainda está na competência consciente, ou seja, no nosso terceiro nível. Então, o que faz a gente sair do terceiro nível para ir para o quarto nível, que é a competência inconsciente? A competência inconsciente é quando a gente já dirige e não precisa mais pensar se vai passar a marcha, se vai frear, a gente já sabe, a gente faz sem pensar. Então, muitas das coisas que nós fazemos na vida é pela competência inconsciente, ou seja, não vamos mais pensar se a gente vai escovar o dente, nem como escovar esses dentes, a gente simplesmente faz. A nossa mente não quer
Então, a nossa mente tende a colocar todos os aprendizados no nível da competência inconsciente, que é quando a gente faz no automático. Porque quando a gente faz no automático, nós podemos fazer uma outra coisa no mesmo tempo, não é? Então, enquanto você dirige, você pode conversar com a pessoa do lado, ligar o rádio, porque você não precisa mais de pensar para dirigir, você já faz isso automaticamente. Então, para a gente poder sair do terceiro para o quarto nível, nós precisamos de acima de 1.000 horas de prática. E desse nível, nós só saímos quando a gente faz a repetição. Repetição, repetição, repetição. Quando uma pessoa vai fazer as provas lá para tirar a carteira de motorista, às vezes ela chega lá, ela está com um bloqueio e ela não consegue tirar a carteira de motorista. Ela sabe aquilo lá, mas ela ainda erra. Então, esse erro pode acontecer porque ela tem um bloqueio emocional, um bloqueio herdado, né, nas memórias dela, mas também pode acontecer porque ela ainda não repetiu o tanto de vezes que ela precisa repetir para chegar lá e fazer naturalmente aquilo. Então, é assim que a gente consegue sair do terceiro para o quarto nível. Porém, qual que é o nível onde a maioria das pessoas desiste? A maioria das pessoas desiste de uma faculdade, de um aprendizado, de uma habilidade no terceiro nível, porque ela não sabe que ela só vai sair desse nível quando ela tiver o número de repetições suficientes. Quando ela tiver esta consciência e ela errar, ela não vai mais ficar falando, ai meu Deus, eu desisto, não vou mais, eu não aprendo mesmo, eu não quero mais saber disso. Não. Sendo que nós sabemos que algumas habilidades a gente aprende rapidamente nas primeiras vezes. Outras habilidades nós temos que repetir muitas e muitas vezes, talvez 5.000 horas, para a gente tornar aquela aprendizagem inconsciente. Então, a reflexão é: se você está passando por um momento de desistir de alguma coisa, porque você ainda não aprendeu como você gostaria, lembra, é porque falta repetição. É porque talvez esta habilidade não é uma habilidade que veio disponível para você. Por exemplo, hoje as crianças, elas aprendem com muita facilidade a habilidade da tecnologia. Por quê? Porque essa habilidade já veio com elas. Elas chegaram nessa terra, num campo onde isso já estava disponível. E aí o que que acontece? Elas sabem muito adulta do que uma pessoa com mais idade. Então, para essa criança, para esse jovem aprender essa habilidade da tecnologia, ela vai precisar de muito menos repetição do que um adulto que já passou dos 40, dos 50, dos 60, dos 70 anos, não é verdade? Então, é assim que a gente se lembra que. Então, hoje, por exemplo, a gente encontra muitas pessoas que querem entrar no mundo da tecnologia, não é, Luzia? Luzia está aqui. Luzia, nós insistimos e a Luzia continua a aula de yoga. Às vezes a pessoa quer muito entrar no mundo da tecnologia, mas ela esquece que esta é uma habilidade que não está disponível automaticamente para ela. Mas às vezes essa pessoa já trilhou um caminho profissional de muitos bons resultados, de muito de muita habilidade desenvolvida. E aí o que que vai acontecer? Ela esquece que aquela habilidade lá, ela faz rápido, mas essa daqui ela precisa repetir, repetir e repetir. Então eu tenho visto muitas pessoas de mais idade desistindo ou reclamando do mundo da tecnologia porque não sabe tanto quanto sabe aquela habilidade profissional. Mas por quê? Porque essa habilidade não estava disponível quando ela nasceu, como está para os jovens, né? Então, significa que ela vai ter que repetir muito mais vezes do que talvez aquela habilidade que ela aprendeu lá na época que ela estava praticando a profissão dela. Então, eu tenho visto muita gente reclamando da tecnologia e se lamentando porque aquilo ali não dá certo, mas não é porque não dá certo, é porque ela esqueceu que essa habilidade é nova para ela. E ela vai ter que ter muitas horas de repetição. Então, esses são os 4 níveis da aprendizagem que nós aprendemos. Por que eu falei dos 4 níveis? Porque nós estávamos falando de crenças. E as crenças, elas ficam disponíveis para a gente através da repetição. Tantas vezes aquela criança escutou que ela era burra, e quando ela cresceu, ela
não desenvolveu a inteligência. E ela começou a enfrentar um montão de dificuldades na escola ou em qualquer habilidade que vai aprender. Por quê? Porque ela tem uma crença de que ela não é capaz. Mas, na programação neurolinguística, nós temos uma porção de pressupostos que podem se tornar as nossas crenças. E um dos pressupostos que pode se tornar uma crença nossa é: se uma pessoa aprendeu uma habilidade, qualquer pessoa pode aprender. O outro pressuposto que nós podemos adotar como nossa, como nossa crença é assim: o mapa não é o território. Ou seja, se uma pessoa ela acredita que uma coisa é certa, não significa que aquilo seja certo. Significa que aquilo é só o mapa de mundo dela. Que o certo pode não ser aquilo, tá? Então, o que é o território? O território é o que é. O mapa é o que a pessoa pensa que é. Então, na maioria das vezes, o mapa é diferente do território. Aquilo que é diferente daquilo que nós pensamos e que nós acreditamos que é, tá? Então, uma outra coisa é que toda pessoa tem o seu mapa de mundo, tem o seu jeito de pensar, tem o seu jeito de acreditar na vida. Se nós acreditamos que toda pessoa tem um mapa de mundo, lógico que nós vamos lidar com as diferenças de um outro modo. Porque se você, por exemplo, está tendo dificuldades em se relacionar com uma pessoa, certamente o seu mapa de mundo é diferente do mapa de mundo daquela pessoa. Por quê? Porque a história que aquela pessoa, dentro da história que aquela pessoa cresceu, os princípios, os valores e o modo de pensar eram diferentes do seu. E se você realmente acredita que que toda pessoa tem o seu mapa, você vai ficar exigindo que aquela pessoa pense como você? Não vai. Então, quando nós acreditamos nisso, a gente fica muito mais tolerante com as pessoas, a gente fica muito mais amistoso e a gente vai falar de uma forma muito mais clara para que aquela pessoa consiga entrar no nosso mapa de mundo, ou a gente vai falar no mapa de mundo dela, do jeito que ela entende. Então, os pressupostos da PNL, eles tornam os nossos relacionamentos com as pessoas e a nossa relação com a vida, com a profissão, com a nossa capacidade muito, muito, muito melhor, tá? O outro pressuposto que pode se tornar uma crença é assim: todas as pessoas têm todos os recursos que necessitam. Se nós acreditamos que todas as pessoas já trazem todos os recursos que precisam, a gente vai lidar com o outro como se ele fosse menos? Como se ele fosse menos capaz? Como se ele fosse. A gente vai lidar com o outro com toda a sensação de capacidade que o outro pode ter. No entanto, talvez o outro ainda não percebeu os seus recursos. Mas nós, que sabemos que aquela pessoa tem todos os que precisa, nós podemos ajudá-la a perceber que ela tem os recursos, sem lidar com ela como se ela fosse menos, ok? Deixa eu ver aqui como... uma coisa muito interessante sobre a comunicação, tá? O resultado da comunicação, ele não depende do nosso interlocutor, mas ele depende de nós enquanto comunicadores, ou seja, a responsabilidade o resultado de uma comunicação, ela é responsabilidade do comunicador. Ou seja, se nós não estamos nos fazendo compreender, não significa que o outro é responsável por isso. Significa que nós ainda não estamos falando do modo que o outro vai entender. E se nós acreditamos que a responsabilidade da nossa comunicação é nossa, como é que nós vamos falar com as pessoas? Nós vamos ou não vamos ter um modo tão especial de falar para essas pessoas? E o que isso vai pressupor? Vai pressupor que nós vamos perceber com todas as qualificações que esta outra pessoa tem na nossa frente. Porque imagina
Se eu falo de acordo com o meu mapa de mundo, o outro não veio da mesma história que eu vim. E se tivesse vindo, também teria um outro mapa de mundo. Eu não vou me fazer entender. Se eu falar a partir da sua linguagem, eu vou me fazer compreender e eu assumo a responsabilidade sobre o resultado da minha comunicação. Ou seja, não tem pessoas que ouvem mal, tem pessoas que comunicam mal. Falou alguma coisa isso para vocês, queridas? Então, o outro pressuposto que a gente pode tornar nossa crença é esse aqui, ó. A parte do sistema que mais tem flexibilidade é a parte que vai liderar o ambiente. Então, quanto mais rígido nós somos, tanto menos poder de liderança nós temos. Quanto mais flexibilidade nós temos, tanto mais poder de liderança nós vamos ter sobre qualquer grupo ou qualquer ambiente. Porém, eu faço uma pergunta. Se nós não temos flexibilidade, nós não sabemos novos jeitos de atuar, não é verdade? Porque a gente fala, bem, eu estou fazendo sempre desse jeito e esse jeito não está me dando o resultado que eu quero. No entanto, poucas pessoas se detêm a esta observação, porque a maioria de nós erra uma vez, erra duas, erra três, e erra quatro, e erra cinco, e depois quem que é o culpado do nosso erro? É o outro. Porque a gente sempre acha que o outro é que é o culpado. No entanto, a gente não faz diferente, não é porque a gente não quer, é porque a gente não sabe. Se eu não sei, se eu não tenho mais opções, eu não vou fazer de novas formas. Se eu não tenho mais opções, significa que eu preciso adquirir novos conhecimentos. E eu só vou conseguir aumentar a minha flexibilidade quando eu tenho mais ferramentas na minha mão. Porque senão, o que vai acontecer? Nós vamos fazer do mesmo jeito que a gente sempre fez. Então, esse poder de liderança que nós queremos adquirir, ele não vai aumentar se nós não aumentamos o nosso conhecimento. E quando eu falo de conhecimento, é qualquer conhecimento. Todo conhecimento, ele ajuda a gente a aumentar o nosso arsenal de possibilidades e, com isso, aumentar a nossa flexibilidade. Então, queridos, observem, se nós continuamos errando, obtendo os mesmos, se nós continuamos obtendo o mesmo resultado, e se esse resultado ainda não está satisfatório, isso quer dizer que nós não estamos agindo com flexibilidade para experimentar novas formas de fazer, de agir, de falar, de atuar, para a gente obter novos resultados. Então, este é um pressuposto que eu penso que vale a pena a gente tornar uma crença nossa. Como é que ele se torna uma crença? Depois da repetição. Quando eu falei dos níveis da aprendizagem, eu falei da repetição, lembra? Terceiro nível, competência consciente, repetição. E eu agora tenho consciência dessa crença que eu quero ter. E eu quero ter flexibilidade. Como é que nós aumentamos a nossa flexibilidade? Com cursos, não é, Camila? Com cursos, com livros, com palestras. Do jeito que a gente consegue aumentar o nosso conhecimento, nós aumentamos a nossa flexibilidade, porque a gente vai aprender novas formas de fazer. Então, se a gente está se repetindo, aqui esse já é um outro pressuposto. Se você continuar fazendo o que você sempre fez, do modo como você sempre fez, vai continuar obtendo sempre o que sempre obteve. Se você quer novos resultados, precisa fazer de novas maneiras. Mas é aquele negócio, como fazer de novas maneiras se eu não conheço novas ferramentas, não é verdade? Então, é isto. Nós aprendemos um pouquinho hoje sobre a PNL, sobre o que foi que
que levou os pesquisadores a criar esta ferramenta que tem milhares de recursos para a gente aprender, que foi a modelagem, através da qual eles modelaram formas de sucesso, mentes brilhantes, eles modelaram, estudaram a estrutura mental e depois descobriram que essa estrutura poderia ser ensinada e melhor aprendida. Então, aprendemos um pouquinho sobre a modelagem, aprendemos um pouquinho sobre os níveis da aprendizagem e sobre as novas crenças que nós podemos tornar realidade na nossa vida. Amanhã teremos mais. Espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho desse conhecimento, não é? E como nós não temos pressa, já passamos 7 minutos, nós poderíamos abrir aqui para 3 perguntas ou 3 comentários. Quem quiser pode pegar a palavra. Você, Camila, quer falar? Vi uma mãozinha amarela levantada aí? Eu estava batendo palminhas aqui, porque esse assunto realmente é bastante interessante e com certeza só tem a agregar na vida de todo mundo, né, Lourdes? Isso, Parabéns verdade. pela iniciativa, obrigada por estar compartilhando esse conteúdo aí com a gente. E essa semana vai ser muito enriquecedora, com certeza. Eu tenho certeza que vai ser. Amanhã nós temos um conteúdo, olha, gente, fundamental para a gente aprimorar a nossa comunicação. Fundamental. Eu diria assim que é um conteúdo que deveria ser ensinado lá nas séries iniciais das crianças, porque é fundamental, tá bom? Quem mais quer fazer um comentário, uma pergunta? Agora a palavra é com mais 2 pessoas. Nada? Ninguém? Todo mundo só recebeu e não sentiu, não percebeu, não deu insight nenhum? Então encerramos, não é? Espero vocês amanhã, tá? Amanhã vocês vão receber o link para a entrada no Zoom um pouquinho antes, porque hoje eu estava dando aula de yoga, fiquei às 9, tirei 10 minutinhos da aula, e amanhã vocês vão receber 15 minutos antes, tá bom? Então, desejo a vocês uma noite bem gostosa e muitas reflexões sobre isso que eu falei, ok? Beijo a todo mundo, até amanhã.